Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos na segunda metade do mês de junho e daqui a pouco estaremos no segundo semestre de 2021. O tempo passa realmente rápido e claro que a nossa torcida e nosso desejo é que daqui a pouco as coisas voltem realmente ao normal, as coisas voltem realmente àquele ambiente de normalidade das relações familiares, relações pessoais, profissionais, enfim. Eu acho que é o que nós merecemos. Já está acontecendo no velho continente, né? Em que, por exemplo, na França se liberou lá a máscara, aqui também, e se critica muito o presidente Bolsonaro, mas na verdade esse é um desejo de todo mundo e há momentos, há situações em que não precisamos usar a máscara. Então, realmente, houve aí uma certa hemiplegia mental das pessoas que acabaram com essa neurose toda aí, até ir tomar banho e dormir de máscara. Mas a coisa vai melhorar. Um dia nós teremos um povo um pouco mais esperto do ponto de vista intelectual. Bom, estamos começando o nosso Economia e Desenvolvimento e o Conversando sobre Contabilidade é o espaço que sempre caracteriza este início de programa. Então vamos ao Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio D'Agostin, que bom tê-lo aqui novamente, professor. Mais uma vez, estamos aqui para responder as perguntas. E responder muito, porque olha que a repercussão desse espaço aqui é muito grande no Brasil inteiro, né? Temos, por exemplo, aqui hoje uma pergunta que chegou para a produção do programa, da Viviane de Oliveira, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E ela disse: professor Salésio, sou estudante de Ciências Contábeis e o professor nos disse que o contador registra todos os atos e fatos contábeis. Assisti também um vídeo, diz a Viviane, postado no YouTube, que diz que o contador registra somente os fatos contábeis e não os atos contábeis. E ela, claro, ficou em dúvida e quer saber do professor Salésio D'Agostin quem é que está com a razão, atos ou fatos? Viviane, entramos no campo da teoria da contabilidade. Tu sabes que teoria nada mais é do que o escrito daquilo que nós constatamos quando estamos executando as coisas, não é isso? Então, se você executa, né, e ao executar você escreve, e ao ler e na aplicação não der aquilo que você está fazendo ou que você fez, a teoria certamente está errada, tá? Então, isso é a teoria da contabilidade. Talvez você deve ser uma menina jovem ainda, né? Mas só para registrar, antigamente, quando o Conselho Federal de Contabilidade era efetivamente um órgão brasileiro a serviço dos brasileiros, hoje esse conselho não serve mais aos brasileiros, aos contadores brasileiros, mas sim serve ao interesse internacional das auditorias, né? Nós nos reuníamos nos congressos brasileiros e lá nós discutíamos os assuntos técnicos, né? As novidades, então nós discutíamos através de mesas temáticas e lá se decidia o que era certo e o que era errado. Infelizmente isso não acontece mais, mas quem sabe um dia, quando o Conselho Federal de Contabilidade começar realmente a ser constituído por representantes efetivos de cada conselho estadual, as coisas vão mudar e vamos torcer para que isso aconteça, porque você sabe que esse ano tem eleição, então vamos eleger a oposição para mudar a forma de gerir o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Conselho Federal e Conselho Regional também tem eleição? Conselho Regional também tem eleição. É importante também essa observação para os conselhos regionais. Exatamente. Só porque lá no Conselho Federal é uma coisa que é um descumprimento de lei. A lei estabelece que o Conselho Federal é constituído por um representante efetivo de cada Conselho Regional devidamente eleito. Só porque eles não elegem, eles indicam, só indicam antes das eleições do Estado. Então, primeiro indica lá para depois eleger aqui. Então, é um negócio muito complexo, muito diferente, tá? É por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Mas vamos ao nosso assunto, é o que nos interessa, é isso? Então, você diz que, um professor disse que o contador registra os atos e fatos contábeis. Muito bem. Você sabe que quando eu falo em contabilidade, você tem que focar no patrimônio,
Tá? Eu estudo contabilidade, eu estudo patrimônio. Eu registro os atos e fatos contábeis, eu registro os atos e fatos patrimoniais. Então, quando você foca em contabilidade, quando você fala contabilidade, você sabe que é patrimônio, porque a contabilidade estuda o patrimônio, não é isso? Olha, a lei, o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1184, diz que todas as operações relativas ao exercício da empresa têm que ser registradas. Todas as operações relativas ao exercício da empresa têm que ser registradas. Se não estiver registrada, a pessoa jurídica, a empresa, ela se descaracteriza. Nós podemos pedir a sua despersonificação por isso, ok? Muito bem. Então, se todas as operações, a pergunta que faz é o seguinte: o que é um ato? Aí você vai ter que responder. Ato é uma ação, né? Ato é a manifestação de vontade do gestor, é o exercício de agir. Então, veja só. Se o gestor comprar uma mercadoria, isto é um ato? Você vai dizer, sim, comprei uma mercadoria, é ato. Aí eu pergunto, este ato, que é comprar uma mercadoria ou vender uma mercadoria, ou gastar com alguma outra coisa, este ato não vai ser registrado na contabilidade? Ato é uma ação. Ato é uma ação, é um movimento, é uma vontade de agir. Então, essa manifestação. Exatamente. Então, esta manifestação, você não vai registrar que a manifestação é comprar a mercadoria? Você vai dizer, sim, claro, tem que comprar, porque toda a operação relativa ao exercício da empresa tem que ser registrada. Então, você registra. Muito bem. Aí você diz, e o que é um fato? Fato é a consequência. Olha, se eu comprei mercadoria, qual é a consequência da compra desta mercadoria? Aí você vai dizer, bom, a consequência da compra dessa mercadoria é que aumentou meu estoque. A consequência aumentou meu ativo. Aí se eu disser para ti, bom, essa mercadoria, ela foi comprada à vista. Qual foi a consequência disso? Não, a consequência é que aumentou o meu ativo e também diminuiu o meu ativo pelo pagamento desse valor. Então, a consequência é a redução do meu caixa. Mas se foi a prazo, a consequência, houve um aumento do passivo, o aumento da minha exigibilidade. Então, verificam que o ato e o fato, elas se completam, elas se complementam, então andam juntos. Então, nós temos que registrar o ato e temos que registrar o fato, porque uma complementa a outra. Entende? É o débito igual ao crédito, é ação, efeito e ação, enfim, as coisas se caminham junto. Então, nós temos sim que fazer os dois registros. Então, quando aqui você diz, mas esse YouTube disse lá que só registramos os fatos. Não, é que acho esse YouTube, essa gravação, na verdade, houve uma falha de concepção inicial. Por quê? Porque, na verdade, o que esse vídeo queria dizer é o seguinte: qual é a consequência de determinados atos? Qual é a consequência de determinado ato? Se eu comprei mercadoria, qual é a consequência que este ato provocou no patrimônio? Então ele diz, não, é a consequência deste ato, houve um aumento do ativo, um aumento do passivo, e essas operações aí gera-se um fato permutativo, um fato modificativo. Então, nós temos que ter em mente qual é a intenção. Então, a intenção deste vídeo é dizer o seguinte: todo acontecimento monetário gera uma consequência e esta consequência pode ser permutativa, modificativa ou mista. Então, não é o registro, mas sim a forma de como foi alocado aquele fato, aquela ação, aquele movimento nas demonstrações contábeis. Então, isso que eu acho que está um pouco não muito claro. Nebuloso, está um pouco nebuloso, é verdade. Entende? Mas o que você tem que entender é o seguinte:
quando você fala em contabilidade, você fala em patrimônio. Fato é a consequência, o que gerou de consequência aquilo que aconteceu. É a mesma coisa um fato jurídico, um ato jurídico. Ato jurídico, eu roubei uma mercadoria. O que é o ato? Ação, a manifestação de vontade da pessoa. Fato, a consequência daquilo. A mesma coisa se aplica na contabilidade. O que é um ato? A manifestação do gestor. Aquela manifestação gerou o que no patrimônio? Aí se estabelece isso. Então, nesse vídeo, até tive a curiosidade, é um vídeo que é bastante popular. Então, ela diz o seguinte, que todos os acontecimentos, todo o registro feito no patrimônio gera consequência. E essas consequências, ela pode ser permutativa. A permutativa é quando o lançamento não é feito no sistema econômico. Ela é modificativa quando um dos lançamentos é no sistema econômico. E depois ela fala em fato misto. Ora, no meu entender, não existe fato misto, tá? Ou é permutativo ou é modificativo. Esta teoria de não existir fato misto, mas sim permutativo e modificativo, foi defendida pelo nosso saudoso, Olívio Colliver. Ele defendia esta tese de que não existe fato misto, mas sim permutativo e modificativo. Porque todo fato modificativo obrigatoriamente tem que ser misto, porque tem que gerar lançamento no sistema econômico. Ok? Então, é isso. Dona Viviane. Viviane de Oliveira de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Muito bem. Então, ato. Ação, fato, consequência. Comprei mercadoria. Muito bem. Lança-se a compra da mercadoria. Comprou. Como comprou essa mercadoria? Comprei à vista. Lança-se o caixa e lança-se o estoque. Comprou a prazo. Lança-se o fornecedor. Ok? Então, o que, na verdade, o ato é o débito e o fato é o crédito. O que eu tenho é o ato e como eu consegui essa coisa que eu tenho é o crédito. Então, essas coisas andam junto e ambas têm que ser registradas. Muito bem claro. Eu, como economista, te parabenizo novamente, porque a gente tem essa visão assim, macro das coisas, mas o micro é importantíssimo, é fundamental. Parabéns, eu acho que a Viviane deve estar satisfeita com essa resposta. Bom, se não ficou claro... Ela e dezenas de outros, quem sabe centenas deles. E se não ficou claro, por favor, faz o contato, nós revisamos e enfim, fizemos os devidos paramentos. Perfeitamente. Salesi, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana e até a semana que vem. Até a semana que vem. Conversando sobre contabilidade. Olá, não importa o que você foi, não importa o que você fez, sério. Nada disso agora importa para você, senão desenhar e realizar o seu futuro. Afinal, nada do que foi será do jeito que já foi um dia, lembra? Se convença disso. Se ontem você tropeçou, levante-se. Temos um mundo a nossos pés e basta decidir conquistá-lo que ele será nosso. Como penso, assim sucederá. Então, exclua da sua mente o mal, o que deu errado. Não se torne prisioneiro do passado. Exerça já o seu livre-arbítrio e tudo voltará a ser maravilhoso e você será abençoado grandemente. Creia nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos. O planejamento é imaginar a empresa em um cenário futuro. A estratégia é o caminho para chegar lá. Muitos clientes nos perguntam sobre planejar em períodos de turbulência, como a que nós estamos enfrentando atualmente. A resposta é simples. Se com planejamento já é difícil, imagina sem ele. Para esses períodos de turbulência, recomendamos uma avaliação mensal do plano estratégico, com ajustes periódicos de rota, quando for necessário.
A organização estrutural de um negócio em departamento e unidades necessariamente decorre desse departamento. Ou seja, é uma forma de adequar a estrutura física, tecnológica e pessoas para atingir os objetivos que foram planejados pela diretoria. Todavia, uma quebra desse paradigma é repensar essa estrutura a partir da redução da carga tributária, que é um dos temas grandes que as empresas vêm buscando muito, né? Como, de forma lícita, pagar menos impostos. Um exemplo, por exemplo, no caso disso, é uma oficina mecânica que vende produtos e serviços. Dependendo do faturamento, se for pequena, né, e do volume de vendas, ele pode ser muito mais econômico dividir em duas empresas. Uma de lucro real ou presumido para a área de serviços e uma de simples nacional para a unidade comercial. Olha que quebra de paradigma, né? Entretanto, é preciso analisar cada negócio de forma individual. O mesmo serve para diversos tipos de organizações que mesclam importação, produção, venda, serviços. Logicamente, sempre, né, lembrando os limites de faturamento dos regimes tributários. Repensar a estrutura empresarial a partir do planejamento, fazer planejamento, executar a estratégia com a escolha dos regimes tributários mais adequados para cada unidade de negócio pode gerar muita economia tributária para a empresa. Uma boa semana. Estamos iniciando mais um quadro de saúde aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento. E hoje temos a satisfação de receber o nosso querido amigo Hassan, que é o diretor do Grupo ProntoSul. O Hassan tem uma atuação muito forte há muitos anos, né, como administrador desse grupo e que tem progressivamente avançado em oferta de serviços para toda a comunidade da Zona Sul de Porto Alegre. Ele é um parceiro muito forte também da Clartei Clínica e uma pessoa que incansavelmente pensa no cliente. Hassan, é uma satisfação te receber aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Me conta um pouquinho das novidades do Grupo ProntoSul no sentido amplo das estratégias em geral que vocês têm pensado em oferta de serviço para essa nossa população. Hoje em dia, a gente está vivendo um momento atípico em todo o mundo, né? E é engraçado de falar, porque a gente começou a ter tempo para pensar e reinventar nossos negócios. E isso foi essencial no ponto de criação de novos produtos e divulgação de nossos produtos de diversas maneiras, com que fosse mais assertivo para cada público. Hoje a gente está desenvolvendo, junto com o nosso centro clínico, um clube de vantagens, um centro de treinamento, uma natação, onde tu atende todas as idades. A gente tem um pronto atendimento dentro dos colégios, sendo que esse produto ele é pioneiro, não existe no Brasil hoje. E a gente tem diversos outros produtos que também atendem tanto entretenimento quanto a saúde preventiva, a saúde... que eu digo a saúde assistencial. Assistencial. E são diversos braços que a gente consegue pegar e ter uma ampla gama de produtos e serviços para toda a comunidade. Isso é fantástico. O Hassan, ele tem procurado, dentro de uma série de conversas que a gente tem tido, né, uma aproximação, inclusive, né, com os serviços de saúde da própria Zona Sul, visando a ampliação, né, de ofertas em assistência à saúde, mas não só na assistência à saúde, inclusive voltado muito à prevenção, né, Hassan? E nesse sentido, a gente desenvolvendo um pouquinho mais o assunto em cima daquele nosso tripé de saúde, né, que é sempre importante passar para o nosso público, a questão da alimentação saudável, a questão do sono adequado e a questão da atividade física regular. Eu sei que o Grupo ProntoSul, como tu falaste, né, desenvolveu já algumas atividades nisso, mas vamos falar um pouquinho mais sobre como é que tem funcionado o próprio Pronto Aqua, né, eu acho que é esse, e mais o CT, o Pronto CT, o CT ProntoSul, que é o Centro de Treinamento. O que tu pode nos dizer dessas duas ações que foram desenvolvidas recentemente, né, Hassan? Sim. Foi nos últimos 7 meses que a gente desenvolveu esses projetos. A gente pensou tanto na prevenção, na saúde preventiva, quanto no desenvolvimento motor das nossas crianças, que elas ficaram presas muitos meses dentro de casa sem conseguir ter uma convivência social e atividades físicas, de fato, elas praticavam antigamente, né?
Então, a gente criou produtos direcionados para o público kids e também para o público dos pais, para eles fazerem simultaneamente essas atividades físicas. Por quê? Tu desenvolvendo o exemplo ele vai arrastar para o teu filho, para a tua criança pegar e ir lá e praticar da melhor maneira. Como um hábito da família, inclusive, né? Exatamente. Isso é fantástico. Aí. E tu percebes, assim, que tem tido uma adesão progressiva nisso, mesmo nesse período que a gente teve, né? Períodos como ano passado, né? De fechamento de academias e tudo mais. A gente tem conseguido ganhar um espaço maior, né? Dentro do próprio Grupo Pronto Sul, para esse atendimento preventivo dessas crianças, ou seja, elas têm realmente aderido cada vez mais e dentro dessa estratégia, como é que isso se liga ao Pronto Escola, né? Como é que tem sido feito esse link, inclusive? A gente trabalha muito com o conceito de comunidade e pertencimento. Perfeito. A Pronto Sul hoje ela é uma grande família, onde a gente pega e direciona os pais, os filhos, os nossos públicos, os avós, para pegar e utilizar um produto, utilizar outro serviço e pegar e participar de outro braço nosso. Então, a gente faz uma comunidade onde tudo se interliga e se retroalimenta. Fantástico. A gente teve, nesses 6 meses, um resultado, digamos que, excelente, porque é onde a gente tem diversas restrições pandêmicas dos decretos municipais e estaduais, onde a gente pode pegar e atender um número reduzido de pessoas. A gente conseguiu fazer uma organização onde a gente consiga atender mais de 300 pessoas em cada braço, com total segurança, que é muito importante hoje em dia. As pessoas procuram muita segurança e o nosso foco principal, nosso propósito é cuidar, emocionar e surpreender elas todos os dias. Então, a gente consegue fazer uma entrega e daí, com isso, a gente vê o resultado ao natural, né? Isso é muito bonito e essa sensação de pertencimento e ação junto à comunidade, Raça, o que a gente observa é que justamente, por exemplo, pegando o espaço que tem agora Kids, né, dentro da atividade física, isso permite que os pais não tenham mais desculpas para não ir fazer a sua atividade física, né? Porque eles têm um espaço dentro do próprio centro de treinamento para que os seus filhos façam o seu treinamento também, claro que com toda a adequação própria para a idade, além de todas as questões de segurança, né, sanitária, como tem sido preconizado. Então, acredito também que essa ação do Pronto Escola acaba inserindo ainda mais essa atividade física que muitas vezes a gente observa, Raça, que crianças acabam tendo muito menos atividade física, educação física, como se tinha no passado. Hoje isso está muito mais restrito. Então, esse tipo de parceria pode propiciar com que exista um retorno a essa prática desportiva de uma forma mais frequente, né? Facilitando a inserção disso na rotina do indivíduo pequenininho que vai ser um ser humano mais saudável, né? Exatamente. Eu acho que essa é a ideia. Mas me conta um pouquinho mais também sobre o nosso Pronto Escola. Me passa mais alguns detalhes para o nosso público. O Pronto Escola veio de uma parceria junto com o Colégio João Paulo, onde a gente viu a necessidade de criar um pronto atendimento, uma assistencialidade dentro do colégio, onde os pais podem pegar e colocar os seus filhos e saber que tem total segurança, seja num machucado, seja num teste de Covid, seja num pronto atendimento de enfermagem ou de diversas especialidades. A gente conseguiu trazer a gente conseguiu familiarizar a comunidade do colégio, de fato, com a saúde e pegar e desenvolver um trabalho preventivo para ela pegar e desenvolver nossas crianças de uma maneira que elas sejam mais saudáveis. Praticamente como um ponto de referência para a comunidade também, exatamente, né? E isso eu acho muito interessante porque começa a fazer um modelo, e nesse sentido é muito inovador isso, a possibilidade de criar um modelo onde exista a integração da escola com o próprio bairro, de uma forma muito maior do que simplesmente a prestação do serviço educacional, né? Quer dizer, os próprios pais podem utilizar aquele recurso daquele atendimento de saúde de alta qualidade também para fins de atenção à sua família, né? Quer dizer, não precisa necessariamente ser só o aluno da escola, né?
mas sim toda a comunidade envolvida. Essa ideia foi realmente fantástica, né? Hassan, conta um pouquinho mais também da ampliação do portfólio de serviços também da ProntoSul, na área odontológica e outras áreas que você já vem pensando junto com a Clarté Clínica, que eu já estou sabendo. Me conta um pouquinho mais disso. A gente trabalha num atendimento mensal de mais de 3 mil pessoas, onde a gente vem diversas demandas. Isso a gente vai pegando, a gente vai filtrando e desenvolvendo novos produtos. O empreendedor hoje ele tem que sempre estar em busca de novos negócios e tentando desconstruir os seus antigos negócios para que eles sempre estejam atualizados. E com isso a gente criou diversas gamas, diversos segmentos, que são o Pronto Odonto, que seria toda a parte de assistência odontológica, o Pronto Imagem, que é todo o serviço de diagnóstico de imagens, o Pronto Lab, que seria toda a parte laboratorial de atendimento dos nossos clientes, e daí a gente consegue ter um atendimento completo dentro do nosso centro clínico junto com a Clarté. Pô, isso é maravilhoso. A gente tem discutido muito também, né, dentro dessa parceria, né, e eu tenho tido esse privilégio de fazer parte dessa discussão junto com o Hassan, no sentido de que possamos trazer também mais um serviço, né, para a cidade nessa área da Zona Sul, que é carente ainda, né, de algumas opções em termos de assistência à saúde, e uma delas, inclusive, né, uma novidade que já está sendo planejada, mas a possibilidade da gente trazer até a possibilidade de tratamento cirúrgico também para os pacientes, né, futuramente. Então, quando a gente imagina o potencial no sentido de atenção, não só da parte clínica do paciente, onde ele possa ter a sua atenção à saúde, a sua atenção do ponto de vista dos exames complementares, né, sejam laboratoriais ou radiológicos, mas também, né, na necessidade eventual de uma intervenção, né, pequena que seja, ele possa ter esse acesso também através dessa parceria. Isso é muito bom, Hassan. Como tem sido também o planejamento, em especial na questão do serviço odontológico? A gente fez uma parceria que ela foi firmada essa semana com a Uniodonto, onde tem milhões de beneficiários e todos os nossos clientes da ProntoSul, eles vão ter acesso à Uniodonto. Então, vai ser uma cobertura nacional, literalmente, onde todo mundo vai ter acesso ao melhor que tem na parte odontológica. Isso é fantástico. Hassan, nós estamos evoluindo para o final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui e abrir o espaço, né, para um comentário final aí, em torno de 1 minuto, que tu possa nos dizer o que são os sonhos agora do Grupo ProntoSul, né, para esses próximos 5, 10 anos à frente. Acho que o nosso principal propósito é dar suporte a toda a comunidade e desenvolver ela da melhor maneira possível. E pegar e virar a referência na parte de saúde em toda a região sul de Porto Alegre. Isso é fantástico. E acho que a gente está no caminho certo. Com certeza, muito planejamento, muito amor, muito suor também, né? Nessa camiseta, a gente sabe de todo o grupo que tem sido ampliado cada vez mais, não só nas ações de serviço, mas também nos colaboradores, né? Isso tem sido muito bonito, né, Hassan? É transformar limão em limonada todos os dias, né? Todos os dias, com certeza. Hassan, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos encerrando esse quadro no nosso programa Economia e Desenvolvimento. E fica o convite, então, para a próxima semana no nosso encontro, sempre nesse mesmo canal. Muito obrigado. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, amigos e amigas, estamos recebendo aqui hoje no programa nosso grande amigo Everaldo Scandolara, diretor da Russell Bedford. Everaldo, muito bom te ver aqui. Já estivesse aqui no programa, né? Silvio, já estive. Primeiramente, bom dia. Bom dia aos amigos e amigas que nos ouvem aí.
nesse frio. Tá chegando frio, né? Como diz aqui na nossa terra, de Rengueia Cusco, né? E é um privilégio e é sempre uma alegria estar aqui no teu programa, porque a gente sabe do alcance dele, sabe do que ele... dos assuntos importantes que são tratados aqui. Para mim é uma grande alegria voltar aqui. E nessa área, sobretudo, né, na área de economia, na área empresarial, na área de contabilidade, na área de auditoria, né? E hoje, nós sabemos, né, Everaldo, tu é um cara viajado também, hoje a internet faz com que um programa nosso aqui do canal 6 da NET vá para o mundo inteiro. Nós recebemos mensagens de pessoas que estão, inclusive, na França, amigos meus, que veem o programa lá e tal, através da internet. Isso é muito bom, porque democratiza a informação, né? E amplia esse espectro, assim, do ponto de vista da demanda da informação por amigos e tal. Agora, há pouco, o Salésio D'Agostinho, que é muito amigo teu aí também, esteve aqui agora há pouco, e ele recebe ligações, recebe manifestações de todo o Brasil, né? E eu tenho certeza que isso acontece, me lembro quando tu estivesse aqui também da última vez, que isso aconteceu, isso vai acontecer. Bom, hoje nós estamos aí com uma parceria aqui contigo, né, o Everaldo. E qual é o histórico? Dá um histórico para o nosso telespectador, aquele que não conhece ainda a Russell Bedford. Pois então, Silvio, a Russell é uma empresa que nasceu do sonho do nosso fundador, do Roger Maciel, nos idos lá de 2009, né? Ele contador que é... Uma empresa nova, mas já consolidada. Uma empresa... somos relativamente jovens, né? Passamos pelaquela prova de fogo que é sobreviver aos primeiros anos. Chegamos... na primeira década, bem consolidados no mercado. Inauguramos essa segunda década fazendo uma parceria com uma grande marca, uma grande firma de auditoria, que é a Russell Bedford, que é a Russell é uma firma de auditoria internacional sediada em Londres, né? E nós conseguimos a licença de representar no Brasil com exclusividade a Russell Bedford. Muito embora toda a expertise da prestação de serviço sejam os nossos profissionais, mas usamos das boas práticas, né, que a marca internacional nos possibilita. E aí chegamos, vimos galgando crescimentos e alavancando crescimento importante. Chegamos o ano, infelizmente, né, no ano passado tivemos chegou a pandemia, um flagelo mundial, né, do ponto de vista da saúde, em todos os aspectos. Afetou a economia, afetou muitas empresas, né, que é secundário, porque, em primeiro lugar, eu acho que o efeito danoso mesmo, que a gente tem que sempre levar em conta, é a questão das vidas, né? E tivemos que nos reinventar. A partir de 2020, fizemos olhamos para dentro da empresa, olhamos lá para o fundinho da gaveta e temos que corrigir várias coisas, investir em tecnologia, em aprimoramento, redução de custos, massiva redução de custos, para chegarmos agora, nesse 2021, saudáveis, né, com fluxo de caixa para investimentos, para alçar novos voos. E, na verdade, é o seguinte, né? Essa pandemia nos trouxe assim, a necessidade de nós pensarmos mais interiormente e tal, e uma forma de aperfeiçoarmos, avançarmos na questão dos relacionamentos, digamos, laborais, né? Tu estás aqui acompanhado com a Patrícia Oliveira de Oliveira, que é a gestora do Departamento de Pessoal, e certamente ela tem um papel fundamental nesse processo todo, né? Que engloba não só os negócios próprios, o objetivo fundamental da empresa, mas, sobretudo, esse compliance todo, né? Que estabelece uma nova relação da empresa com os seus funcionários e com o mercado externo. Como é que tu está vendo essa questão da administração da pandemia? Porque eu vejo assim, como economista, eu sou professor de História do Pensamento Econômico, as grandes economias, elas só se destacaram, só evoluíram, só se consolidaram e avançaram quando elas tiveram empresas saudáveis. Exatamente. E uma empresa saudável, ela passa pela administração melhor dos seus negócios, a redução de custos fixos, por exemplo. Como é que vocês estão administrando isso? Nós escolhemos alguns pilares, né, para nessa reengenharia que a gente fez neste cenário, né, trazido pela crise, trazido pela pandemia. Investimento maciço nas pessoas. A Patrícia, ela representa
a chegada de um pensamento novo da parte de gestão de pessoas para consolidar essa preocupação nossa. Investimento em tecnologia, né, novas tecnologias, desde do ERP, que administra os nossos processos, até outras soluções. E o olhar atento nos indicadores, monitorando, né, os nossos custos, o nosso faturamento, a nossa receita. Perfeito. Bom, claro que dentro de todo esse processo, né, Everaldo, pela experiência que tu tens, e eu na teoria, do ponto de vista da economia, houve um certo movimento empresarial no sentido de recuperar margens de lucro, porque, na verdade, o objetivo da empresa é obter o lucro. Faz, claro, o seu trabalho, e o objetivo também é buscar esse trabalho com eficiência para ter uma margem de lucro satisfatória. Essa margem de lucro hoje, como é que ela se mantém no mercado? Como é que as empresas estão trabalhando? O teu questionamento oportuniza eu te dizer o seguinte: nós, além de olharmos para nós internamente, nós estamos vendo isso como um negócio, um produto que nós queremos disponibilizar para os nossos clientes. Então, dentro desse desenvolvimento de algumas estratégias, nós lançamos esse ano um produto chamado que é o outsourcing contábil e fiscal. O que é isso? Nós estamos chamando para nós aquela responsabilidade que o empresário não precisa ter foco. O empresário tem que ter foco no seu negócio, tem que ter foco naquilo que ele sabe fazer, que é vender o produto que ele se destinou a vender, produzir o produto que ele eventualmente decidiu produzir, ou o serviço, enfim, e deixar para nós, que somos uma empresa de auditoria e contabilidade, né, essa coisa da burocracia contábil, burocracia fiscal, e outras, né, para citar apenas essas duas, deixar para nós que nós incorporamos isso no nosso portfólio de serviços, que ele já é bastante amplo, diga-se de passagem, para prestar esse tipo esse serviço numa plataforma consolidada, onde a gente é competitivo em termos de preço, porque nós usamos a mesma plataforma para prestar serviço para vários clientes, e aí nós conseguimos reduzir o custo do nosso cliente, e isso faz com que ele, né, nesse aspecto, ele tenha uma redução dos seus custos. Muito embora, dentro dessa nossa prestação de serviço, nós queremos ir além. Nós não queremos ser mais algum player prestando serviço de contabilidade, escrita fiscal, escrita contábil. Nós queremos auxiliar, prestar consultoria aos nossos clientes, né? Ele precisa entender, não sabe implantar um fluxo de caixa? Vamos ajudar o nosso cliente a implantar um fluxo de caixa. Ele tem uma demanda lá, precisa de uma assessoria jurídica, alguma coisa, vamos orientar esse cliente nesse aspecto. Então, o nosso plano de expansão do nosso negócio passa esse ano, né, por esse desenvolvimento dessa nossa plataforma, que a gente chama de uma plataforma de serviços, que vai atuar fortemente naquilo que não é o core business do pequeno e médio empresário. Bom, nós tivemos aí durante a pandemia, desde o ano passado, né, o governo, de certa maneira, teve alguns programas, como o PRONAMP, né, o Programa Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Depois teve aquele processo todo de renegociação de contratos de trabalho, enfim. Houve uma preocupação do governo, que eu acho, de certa maneira, né, o Escandolara, não sei se tu concordas comigo, fez com que as empresas pudessem sobreviver e hoje estarmos numa situação de uma reatividade econômica, né? É importante. Como é que tu viste esta administração do governo do ponto de vista de apoio às pequenas e médias empresas e microempresas e o que se pode fazer a partir de agora também? O nosso sentimento, né, porque nós prestamos serviço para várias pequenas e microempresas, para muitos o PRONAMP e outros incentivos governamentais que houve nesse período agora desta crise foi a tábua de salvação para que o negócio continuasse. Se nós falarmos no PRONAMP em específico, ele trouxe uma taxa de juros nunca antes praticada, né? Trouxe um juro que ele dá... Em torno de 2% ao ano, né? Isso aí, né? Ele dá 0,25 ao mês. 0,25 ao mês. É o famoso dinheiro de pai para filho, né?
com carência e 36 meses para pagar. Então, para muitas empresas, foi a tábua de salvação. O que se lamenta? Tudo tem os dois lados. Nem todos puderam, né, por algum critério ou outro, nem todos os empresários conseguiram chegar nesse recurso. O próprio recurso ele também se tornou finito muito rapidamente. Né? Talvez ele também não... mas teve... Pronamp teve outros incentivos, né, como a redução da jornada, o financiamento de parte dos salários, teve outros benefícios que fizeram com que o empresário respirasse e conseguisse esperar o mar revolto passar e ele andar com as suas próprias pernas. Então, os incentivos governamentais, eu penso que foram fundamentais para a gente ultrapassar essa barreira aí do ápice da crise, né? Everaldo, para concluir essa nossa conversa primeira aí, como é que tu está vendo, assim, qual é a tua expectativa em relação, até o final do ano, aí, o crescimento do PIB e esta atividade econômica que está crescendo? Olha, eu sou um otimista por natureza, né? Eu acho que nós terminaremos o ano muito bem, né? Se nós vencermos as divergências políticas, né, que é o que assola esse país há muito tempo, né, essa polaridade que sempre há, mas o mercado se regula, ele se reinventa e tenta ficar à margem disso. Eu tenho uma expectativa muito positiva. Eu digo que algumas coisas não estão nos gráficos, nas estatísticas. Quando eu olho caminhões carregados nas estradas, em fila, né, eu vejo a economia está aquecida. Porque como nós somos um país que o nosso PIB anda sob rodas, né, nossas mercadorias andam sob rodas, caminhões carregados na estrada é um bom sinal. E quando se vê também, né, hoje em dia, por esse governo aí, a consolidação, a reconsolidação da implantação de ferrovias, né, que é importante. Eu conheço muito aquela região lá da Amazônia, ali o Santarém, no Pará, tive muito por aquela região, e hoje se vê, assim, o pessoal de lá tem comentado que a reativação do polo ferroviário é fundamental e está sendo muito bem aceita e está ativando aquela economia lá. E vai acabar com uma pecha que nós todos conhecem, né, que nós temos o famoso custo Brasil. Isso aí, né? Que é muito alto. Dentro desse famoso custo Brasil, o custo de transporte dos produtos, ele é estoura lá no final do consumidor. Estoura lá no final, né? Então, como nós somos um país que a locomotiva é o agronegócio, é a venda de commodities, né, minério de ferro, soja, etc., esse transporte ele tem que ser em grande volume para reduzir o custo da tonelada, né, para ele ser competitivo a nível mundial. Com né? certeza. Já estamos sendo, né? E já estamos sendo. Algum recado a mais? Porque, na verdade, a gente, quando fala do governo, naturalmente, o governo tem as suas implicações, a sua parte de responsabilidade, mas empresas como a Russell Bedford, elas são aquelas que são responsáveis, né, no primeiro momento, ou seja, na edificação de uma saúde financeira da empresa, porque se a empresa não tem uma saúde financeira, se ela não é bem administrada, a economia vai mal. Então, é importante esse trabalho que vocês realizam. Parabéns pela Russell Bedford. Eu te diria como mensagem, eu deixo para eu digo colegas empresários, porque nós também somos empresários, investir em saber precificar o seu produto, conhecer todos os seus custos envolvidos para tratar cada um deles na redução, porque as margens não tem como aumentar. O mercado não aceita majoração de margens. O que nós temos que fazer é a lição de casa da redução de custos. Entender o seu negócio, ficar atento ao mercado. O mercado ele se comunica, ele passa mensagem, a gente tem que entender essas mensagens. E nós, da Russell Bedford, nosso corpo técnico, está à disposição do micro, do pequeno e do médio empresário e das grandes empresas, né? Todos são potenciais clientes nossos, para ajudar nesse autoconhecimento, assim, em buscar soluções, seja para a sua escrita fiscal, contábil, como também um bom planejamento tributário, um bom planejamento estratégico, um fluxo de caixa
um entendimento da importância do fluxo de caixa, entre tantas ferramentas que a gente pode usar. Até porque a pandemia nos trouxe, aí, o pós-pandemia vai nos trazer uma nova forma de ver o trabalho e de ver o negócio, né? Que terá que ser mais racional, mais eficiente e tal, buscar sempre uma, digamos assim, uma eficiência maior em cada ato da empresa. Então, é por isso que é importante esse trabalho que vocês fazem. Bom, vai estar no vídeo para vocês qualquer coisa, né? Vocês fazendo contato aí com a Russell Bedford. Everaldo, obrigado pela tua presença aqui. Outro dia vamos trazer a Patrícia para falar um pouquinho sobre a questão de recursos humanos, né? Que é uma coisa importante. Vamos intimar ela já está intimada a vir aqui e ela sentir a energia boa que tem nesse programa, capitaneado por ti e pela tua equipe. É um privilégio muito estar bom aqui e ela vai ter esse privilégio também, como outras pessoas a gente pode trazer. Com a parceria de vocês aí. Dá um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, quero destacar para você algumas datas comemorativas de nosso calendário. No mês de março, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. De acordo com a pesquisadora Télia Negrão, no estado do Rio Grande do Sul, somente no mês de abril houve um aumento de 55,6% de feminicídios em comparação a abril de 2020. A fonte tu pode procurar no brasildefato.com.br. No dia 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalho. Estamos vivendo a grande revolução no mercado de trabalho, mudanças drásticas enfrentadas por todos. Somos obrigados a nos reinventar. Dia da Coragem, devemos ter para viver a vida. Também temos o Dia do Silêncio. Fomos silenciados com o uso da máscara. Dia da Fraternidade, união entre todos os povos. Dia Internacional da Família, valorização da família. Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Neste dia foi lançada a campanha Maio Laranja pelo governo federal com o objetivo de alertar a sociedade e incentivar denúncias por meio do Disque 100. Esse dia foi escolhido porque em 18 de maio de 73, uma menina chamada Araceli, de apenas 8 anos de idade, teve seus direitos humanos violados. Ela foi raptada, estuprada e morta brutalmente por jovens da classe média alta na cidade de Vitória, em Espírito Santo. Foi um crime bárbaro que chocou a todos, porém, isso não foi motivo suficiente para a polícia investigar até achar os culpados e fazer justiça. Este crime, que ficou conhecido como caso Araceli, até hoje está impune. O poder público se calou perante o poder de quem executou. Para você ter uma ideia, em 2021, no Brasil, o Disque 100 registrou, no período de 1º de janeiro a 12 de maio, mais de 6 mil denúncias, corresponde a 17,5% dos cerca de 35 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no período. Dia do Abraço também teve aconchego este que tentam nos tirar. Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Já em junho,
nós tivemos muitas datas. Dia Internacional da Criança Inocente, Vítima de Agressão. Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito. Com a pandemia, vivemos situações como fique em casa e lockdown. Manteve-se no mesmo ambiente o agressor e a vítima, aumentando consideravelmente o número de abuso frequente em crianças e adolescentes, meninos e meninas. De acordo com o Disque 100, os casos de violência contra as crianças cresceu mais de 70% e os crimes foram cometidos na casa das vítimas, no ambiente familiar. Eu poderia falar sobre números, tipos de violência, leis de proteção, ECA e quais ações tomadas pelos governos. Porém, ainda será muito pouco com base nos números alarmantes que a cada segundo aumentam no Brasil. Eu te pergunto, como tratar deste tema com os pais, se estes que deveriam zelar por seus filhos detêm a guarda dos mesmos perante as leis e são muitas vezes os responsáveis pelas agressões físicas, psíquicas, realizam o abuso e a exploração sexual, sem falar no trabalho desta criança, menino e menina. Realmente não temos o que comemorar. Não se cale, denuncie. No Rio Grande do Sul diz que o 181, Polícia Civil 5198-444-0606. No governo federal, âmbito nacional, diz que o 100. Em casos de urgência, Brigada Militar 190. Acompanhe mais informações nas redes sociais de Lede Almeida. Desejo uma abençoada semana para você. Muito bem, aqui um recadinho rápido para vocês. Escritório Michel Soares e Advogados, que é parceiro aqui do programa Economia e Desenvolvimento. São profissionais competentes e especializados com mais de 10 anos de atuação. Localizado ali bem no coração de Porto Alegre, oferecendo uma estrutura ágil e moderna para seus clientes. Está aí o WhatsApp, ligue para lá, se informe e resolva o seu problema na área de advocacia. Bom, vamos ao comentário aqui do Walter Monteiro, que falei sobre as dimensões do ser humano, um comentário sempre muito atraente. Acompanhe. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês nesse espaço destinado ao desenvolvimento humano aqui, no programa Economia e Desenvolvimento. Logo de início eu trago um pensamento comigo que quero dividir com vocês. É o seguinte, quando desenvolvemos as pessoas, nós crescemos juntos. Este é o meu objetivo aqui, trazer assuntos, opiniões, dicas envolvendo as 4 dimensões do ser humano e que possam colaborar, incentivar e ser útil na vida das pessoas. Vocês lembram quais são as 4 dimensões do ser humano? Alguém lembra aí? Vamos ver então. A dimensão física, a dimensão mental, a emocional e a espiritual. Eu vou comentar um pouco aqui de forma rápida. A primeira dimensão física. Esta está ligada ao nosso corpo, ao nosso bem-estar físico e à nossa saúde. E hoje é a dimensão importantíssima, devido à pandemia que nós estamos enfrentando. Mas não é só disso que trata a dimensão física. Além do efeito físico e da saúde, ela pode nos ajudar a melhorar a nossa autoestima e a nossa coordenação também. A segunda dimensão é a dimensão mental. Essa dimensão está mais ligada ao nosso raciocínio e aos nossos pensamentos. Existe até aquela frase, a vida é como se fosse um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos, crenças e entusiasmos. E daí, o que significa isso? É a forma como você encara a vida, é o que vai te fazer toda a diferença. A terceira dimensão, a emocional. Essa dimensão está ligada à nossa consciência. Como nós comandamos e dinamizamos as nossas emoções e as dos outros em nós. Para que serve isso? Para saber como melhor tratar os efeitos dos problemas em cada um de nós e nos outros.
E como é que acontece isso? Observando os nossos gatilhos emocionais. A quarta e última dimensão, a espiritual. E eu estava pensando aqui, cada um de nossos telespectadores que estão me vendo agora buscam ter um sentido para suas vidas. E aí você pode me perguntar, o que eu posso fazer para perceber isso? É muito simples. De vez em quando, se você puder parar e olhar para dentro de si, e depois olhar para os outros que estão perto de você, e perceber tudo o que acontece e existe ao teu lado, procure entender e aceitar como de fato é tua vida. E daí? Daí é que você vai ver que existe muita coisa maravilhosa, bonita e boa ao teu redor e que você não valoriza. Que coisa pode ser esta? Uma delas são as pessoas. E isso pode te ajudar a tentar encontrar mais um sentido para a tua vida. E por que isso é importante? Para que você possa entender, aceitar ou ter mais consciência de qual é o teu propósito de vida, que todos nós temos. O amor, a felicidade são um desses propósitos de vida que pode ser conquistado na medida em que cada pessoa se aceita, se entende e se permite acreditar mais e participar com muita alegria e vontade das 4 dimensões que envolve o ser humano: a física, a mental, a emocional e a espiritual. Por hoje é isso. E não esqueça, vida, saúde e paz. O resto se refaz. Até a próxima semana. Tá bom. Então terminamos por esta semana o nosso Economia e Desenvolvimento. Uma belíssima semana de trabalho para todos vocês. Na semana que vem, anote aí, um novo encontro. Até lá.